Olá, querido amigo, tudo bom? Bem-vindo ao nosso estudo da lição de jovens. Meus amigos, não deu para colocar no horário que eu queria. Dia de segunda-feira é complicado porque o final de semana é corrido. E não é que eu levanto tarde, mas é porque falta horário para gravar. Então, obrigado por você assistir mesmo assim nesse horário agora. Mas que Deus te abençoe. E amanhã, porque durante a semana a gente consegue um tempo a mais, a gente vai estar aqui no mesmo horário, tá certo? Às 7 horas, com o nosso estudo da lição. Meus queridos, eu tenho andado em algumas igrejas e por não ter pergunta, às vezes eu vejo alguns jovens com dificuldade em passar a lição. Então, o meu objetivo aqui do canal é que você assista os dias que você tiver dificuldade ou vem pegar uma ideia aqui, trocar uma ideia conosco, participe então com o estudo da lição. Nosso amigo Sebastião está de volta aí, o William também, sempre comentando. Brigadão, Thaisa, o Marcelo, valeu pela força. A lição dessa semana, ela tem uma temática muito importante, porque ela está falando sobre o aspecto de muitas vezes a gente guarda o sábado, mas não descansa. Então a lição dessa semana é voltado mais para aqueles que já têm um costume de estudar a palavra, já têm um costume aí de realmente seguir o sábado do Senhor. E por isso que o título é Entrando no Descanso. Porque, queridos, não adianta só saber, tem que descansar. E o texto base é o texto de Hebreus, que não necessariamente vai falar sobre o sábado, mas o descanso no Senhor, que é o que a gente precisa também a cada dia. Então, por exemplo, de hoje, olha, o tema é descanso sabático a cada dia. Por quê? Porque, queridos, a promessa do descanso de Deus fez aos israelitas peregrinos e errantes se estendiam além de um dia da semana de descanso. A promessa, eu lhe darei descanso, de Êxodo 33:14, envolvia um estilo de vida. Deus disse o seguinte: vocês eram escravos, estavam sofrendo, e agora eu vou te dar descanso. E vocês vão descansar dessa peregrinação, dessa luta. Deus estava prometendo também para eles o quê? O descanso, não só como um dia, mas o descanso das preocupações. Já percebeu que às vezes a gente está no sábado até, guarda o dia do Senhor, mas a mente está correndo em muitas coisas e a cada dia a gente vive ansioso e preocupado? Descanse, acalme-se em Deus. Salmo 37 diz, confia no Senhor, e no verso 10 diz, descansa no Senhor. Eu acho que isso tem faltado para muitos e a gente precisa aprender a confiar mais em Deus e descansar em suas promessas. Esse descanso se baseia na fé em Cristo. E é por isso que não poderemos entrar no descanso de Deus por causa da incredulidade, como diz Hebreus 3:19. É crendo em Cristo, confiando nele, que a gente vai ter o real descanso. A Alessandra diz assim, qualquer incrédulo pode descansar do seu trabalho físico, mas apenas quem crê em Jesus pode descansar das obras de Deus, passado, presente e futuro. Então, parar de trabalhar um dia na semana, o povo para o domingo, para o sábado. Então, outros param a sexta, para a segunda. Eu mesmo, como pastor, paro a segunda-feira de trabalhar. Mas trabalhar fisicamente, parar, não é o descanso sabático. O descanso sabático é eu tirar um dia para eu estar na presença de Deus somente e me abster de outras atividades. Porém, não é só esse descanso que Deus convida. Deus convida para um descanso diário, onde a gente vai deixar as nossos prazeres e vontades mundanas e buscar fazer a vontade de Deus. É aí que é o diferencial. Todo dia podemos descansar nas promessas do Senhor. Esse descanso só pode ser proporcionado por meio da fé ativa. E aí Hebreus 11:6 diz, aquele que se aproxima de Deus, precisa crer que ele existe, e de fato sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus, precisa ter fé. Sem dúvida, muitos adventistas do sétimo dia guardam o sábado, descansando do trabalho secular, mas nunca experimentaram o que Deus chama de meu descanso, mesmo para aqueles que pela fé aceitaram o meu descanso. Ainda resta a expressão mais plena do descanso, quando os salvos descansarão eternamente. Então, por mais que a gente já compreenda a questão do descanso, já guarde o sábado de maneira correta, o real descanso que alcançaremos é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso que a nossa luta não para aqui, ela continua. O caminho é árduo e difícil,
mas até a volta de Jesus, que lá será o nosso real descanso na presença do Mestre. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, Hebreus 4:9. E esse repouso sabático é um pouco que a gente pode desfrutar do descanso eterno que Deus prepara. Por isso que o meu argumento não invalida o sábado bíblico, porque tem gente que fala isso, né? A gente descansa todo dia nas promessas de Deus. Ok, queridos? Mas acaba que durante a semana a gente tem preocupações diversas. E o sábado é uma maneira de a gente experimentar um pouco do gozo que será no céu. A gente deixa as atividades seculares, deixa as atividades que temos, até mesmo ministeriais, né? A gente tem que cuidar, porque não é porque eu sou pastor eu tenho que sobrecarregar o sábado de atividade, porque senão o sábado não vira deleitoso. Então eu preciso aproveitar o sábado para ter experiências a mais com Deus. Por isso que o recomendado é tire momentos para ir com sua família, para a natureza. Nosso principal culto é no sábado, por quê? Porque às vezes durante a semana você tem trabalho, não pode ir para adoração coletiva. Às vezes durante a semana você tem, além de trabalho, tem estudo, tem outras atividades. Então o sábado é o dia que eu paro e digo, agora aqui é só para o Senhor. Busco a Ele na igreja, busco com minha família e busco fazer o bem ao visitar pessoas doentes, ajudar pessoas necessitadas. Lembre-se disso e guarde o sábado como Deus quer. E Ellen White tem um texto que ela diz assim, propõe em seu coração entrar diariamente nesse estilo de vida de descanso, por meio de uma fé ativa e viva que atua por meio do amor e purifica a alma. Então, queridos, que a gente entre nesse descanso por meio da fé e faça aquilo que agrada ao Senhor. Amém? Vamos orar então? Querido Deus, ó Pai, abençoe-nos neste dia, da alegria, da salvação em nossa vida e que possamos pregar do Teu Evangelho e falar das Tuas verdades para que outros assim creiam. Queridos, não se esqueça do nosso devocional. Se você ainda não assistiu, assiste lá conosco, tá bom? Um abração, queridos. Tchau, tchau.